Paz seja convosco. Meus amados, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 a 20, nos conta a história de que o rei Saul, que era até então o primeiro rei que Israel teve, ele ficou endemoniado, ficou possesso. Suas escolhas, suas decisões fizeram com que o Senhor retirasse o seu espírito de sua vida, abrindo então a brecha para que um espírito demoníaco pudesse estar sobre ele. Seus servos disseram que se ele arranjasse um homem que soubesse tocar harpa, ele poderia ser livre daquele espírito. Então foi sugerido que ele mandasse buscar Davi, filho de Jessé o belemita, que sabia tocar bem, era um homem pronto para ir para a guerra, era um homem sisudo, de aspecto gentil e que temia Deus, e que o Espírito de Deus também estava sobre ele. Chamaram então Davi, e quando Davi está se preparando para ir ao encontro do rei, seu pai Jessé dá a ele um presente para que ele pudesse entregar para o rei. O presente constituía de uma jumenta carregada de pães, odres feitos com couro de animais cheios de vinho e também um cabrito, queridos, em algumas linguagens chega a dizer um cordeiro. E o que me chama a atenção nessa passagem não é o fato somente do Espírito de Deus não estar sobre Saul, não é o fato de agora um espírito demoníaco ocupar o lugar do Espírito de Deus na sua vida, mas o presente que Jessé manda para ele, o pai de Davi. O presente, se você for analisar, fala de pão. Pão fala de alimento primordial na cadeia alimentar do povo de Israel. E o pão então aponta para o pai. O cordeiro que ele enviou, ou um cabrito, dependendo da linguagem da sua Bíblia, aponta para o filho. E o vinho, que era sinônimo de alegria, é um dos símbolos do Espírito Santo. Na verdade, o que nós vemos, talvez Jessé não sabia o que ele estava enviando, pensava apenas que era um presente físico. Mas eu gosto de enxergar esse presente como algo espiritual da parte de Deus para Saul. Na verdade, o que Deus queria dizer para Saul é que ele não estava precisando de um músico que pudesse tocar uma harpa e o Espírito deixasse. Até porque o músico não estaria com ele 24 horas por dia tocando sem parar, para que aquele Espírito pudesse também ficar 24 horas por dia sem atormentá-lo. O que ele precisava, na verdade, era de Deus, era se reconciliar, era voltar para Deus. Esse era o recado do presente de Jessé. O que ele precisava não era de um músico, o que ele precisava era de Deus. Eu creio que o louvor liberta. Davi tocou harpa e quando ele tocou, o Espírito deixou Saul. Eu creio que o louvor liberta porque eu fui liberto de uma enfermidade no meu ombro direito, louvando a Deus, eu não conseguia levantar os braços aos céus porque o meu ombro com bursite me impedia, doía muito, mas enquanto eu louvava, eu adorava, eu dizia para Deus, Deus, eu quero estar com meus braços levantados, minhas mãos levantadas. Deus então permitiu que isso acontecesse e eu fui curado durante o louvor. Acontece que não tem como eu estar debaixo de um louvor 24 horas por dia. Eu tenho meus afazeres, eu tenho as minhas responsabilidades, eu tenho família. Então não tem como eu estar debaixo de um louvor 24 horas por dia. Mas eu posso estar guardado e protegido 24 horas por dia por Deus. Esse foi o presente de Jessé para Saul. O que você precisa não é de um músico. O que você precisa é de Deus. Porque em Deus, queridos, está tudo o que nós precisamos. Deus tem tudo o que nós necessitamos. Deus é a nossa cura, Deus é a nossa salvação, a nossa libertação. Deus é a nossa prosperidade. Tudo o que temos vem dele. Precisamos aprender a ter um coração grato e reconhecer que Deus é a fonte de tudo quanto nós temos e também a fonte de tudo quanto nós venhamos a precisar. Guarde essa palavra no seu coração. O presente de Jessé era, na verdade, um recado de Deus. Nós precisamos de Deus. Eu preciso cada dia mais de Deus, você também precisa. Por isso, vamos entregar o nosso caminho a Ele e Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que essa palavra fique no seu coração, em nome de Jesus.